Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nós vamos fazer agora um bolo de coco queimado. No meu cantinho lá, eu até coloquei lá esse tempo atrás um bolo, né? Fiz um videozinho, mas eu achei que eu já tinha a receita. Eu não pus, eu só coloquei a foto e tal, não coloquei nada. Mas na realidade depois fui perceber que nós não temos ainda lá. Eu não coloquei um vídeo da receita em si, né? Então eu vou fazer aqui agora. Eu vou começar pelo recheio. Então, para o recheio, nós vamos precisar o quê? Na panela aqui, ó, nós vamos colocar um leite condensado, uma caixinha e uma colher bem cheia de farinha de trigo. Aí vou pôr na panela. Eu geralmente dissolvo quando tem trigo ou amido. Eu coloco ele dissolvo no leite condensado, que é mais prático. Então eu vou dissolver aqui esses dois ingredientes. Daí vou colocar uma colher de manteiga, pode ser margarina ou manteiga. Vou colocar 300 ml de leite de coco, pode ser leite também, porque o leite de coco ele vai dar mais sabor de coco, mas também você pode pôr um vidro de leite de coco mais 100 ml de leite, não tem nenhum problema, tá? E daí 100 gramas de coco ralado, no caso aqui é flocos fino, né? Coco queimado. Ainda vai para o fogo, quando ele estiver soltando o fundo da panela, né? Aquele sistema de brigadeiro, vamos desligar e daí eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. Aí eu vou mostrar no final o ponto para vocês. Aqui a gente vê aquele ponto do brigadeiro, ó. Você puxa ali, ó, ele limpa, o fundo da panela tá limpo. E outra coisa também, ó, eu gosto de fazer isso aqui, ó lá, ó. Ele cai em bloco, ó, ele não mistura, ó, ele cai e fica. Então tá bom. Agora eu vou acrescentar então o creme de leite pra gente mexer bem aqui. Coloquei aqui nesse bol de vidro. Vou colocar um plástico filme em contato aqui agora para deixar ele esfriando para depois usar no recheio, tá bom? Agora nós vamos para a massa do bolo. Eu vou utilizar uma massa de pão de ló. Eu já fiz esse bolo com uma outra massa, mas essa massa de pão de ló profissional, ela é uma massa muito leve, então ele fica um bolo delicioso, muito fofo. Bem levezinho mesmo, né? Então é muito bom. Então é uma receita tradicional de muitos anos, né? Que o pessoal utiliza. O que vai nela? Vai 8 ovos nessa receita aqui, vai 8 ovos. Eu vou colocar agora na batedeira, vou bater por 5 minutos. Aí eu vou colocando o açúcar colher a colher com a batedeira ligado na velocidade mais baixa, para não ir para o fundo, né? Então eu vou usar aqui, ó, 245 gramas de açúcar, já está peneirada. Então eu vou utilizar depois de 5 minutos aqui, eu vou acrescentando e aí eu vou deixar bater por mais 10 minutos depois que terminar de incorporar o açúcar. Passados os 10 minutos, então eu vou tirar da batedeira e daí com a espátula ou um fouet, eu vou acrescentar 245 gramas de farinha de trigo, também já está peneirada. Aí é só ir mexendo bem leve para ela não perder o aerado da massa e colocar na forma para assar. Eu vou utilizar uma forma de 23 e vou dividir a massa em duas formas para depois eu cortar em 2 discos, né? Então eu vou fazer esse bolo com 4 massas e no caso 3 recheios, tá bom? 5 minutos se passaram, eu vou agora colocar aqui na velocidade mais baixa que tem, ó. E daí com a colher eu vou colocando ali, ó. Daí o açúcar nem chega no fundo, ele vai, ó, mais uma colher. Vou fazendo assim, ó. E daí a batedeira vai misturando e ele não chega no fundo, daí não tem problema, tá bom? Então vou fazer assim com todo o açúcar. Incorporei o açúcar, agora eu vou subir a velocidade de novo. Vou deixar agora bater por 10 minutos. Depois a gente vai entrar com o trigo. Olha só essa massa, ó.
Parece suspiro. Ó. Então agora, ó, deu bastante, ó. Eu vou dividir nessas duas formas de 23. Ela tá untada com desmoldante o fundo dela e aí um disco de papel manteiga. Daí eu vou dividir nas duas formas. Vou levar ao forno que já está aquecendo a 180 graus por 10 minutos já, tá bom? Pessoal, vamos agora para a montagem do bolo. Então eu tenho aqui uma forma, é o mesmo tamanho da outra, né, de 23, só que essa aqui tem 10 de altura. Daí eu forrei ela com papel plástico para mim fazer a montagem, então a prensagem do bolo, tá? Então eu tenho aqui o bolo, ó, aquele eu assei, eu dividi ele cada massa, ó, que fofinha que é essa massa. Então cada bolo eu dividi em dois, então vai dar 4 discos. E aqui eu tenho o recheio, ó. Olha como é que ele fica, ó. Já tá frio, totalmente frio, ó, bem cremoso. Então agora eu vou colocar ali um bolo. Aí, ó, eu fiz aqui uma calda com um pouquinho de leite de coco e água e um pouquinho de açúcar. Aí para mim umedecer então uma massa, então é aquele processo. Eu vou pôr uma camada de bolo, umedeço, ponho o recheio. Daí outro bolo, umedeço, recheio assim, a última camada de bolo. Aí eu vou depois fechar ele, né, com o plástico e deixar ele agora, para ele no mínimo, eu gosto de deixar no mínimo 3 horas. Mas como agora é tarde já, é tardezinha, daqui a pouco tem um compromisso, então eu vou deixar ele na geladeira até amanhã cedo. Amanhã cedo eu vou então tirar da forma para decorar, tá bom? Prontinho para levar para geladeira agora, tá bom? Depois voltamos para mostrar esse bolo pronto. Pessoal, agora o bolo tá aqui, ó. Desenformei o bolo, né? Ficou bem bonito. Aí agora eu vou cobrir. No caso da cobertura dele, você pode fazer a gosto. Você pode usar aí um chantilly, né? Que é fácil de fazer, né? Pode ter com nata ou comprar aquela mistura pronta. Mas eu vou fazer com o merengue, ó. Eu fiz aqui o merengue. Esse merengue você pode fazer ele no caso eu fiz aqui, eu utilizei para fazer esse merengue 190 gramas de açúcar e 3 claras, né? Daí põe na panelinha, pus a panela, na outra panela com água em banho-maria, né? Você vai mexendo sempre até ele dissolver totalmente o açúcar. Aí você põe na batedeira e bate ele também, ele vai virar aquele ponto de pico, né? Ele vai esfriar. Aí quando tiver já frio, batendo até esfriar, você vai acrescentar, no caso, 1 colher de emulsificante e vai colocar 100 gramas de leite, de creme de leite, uma caixinha. E aí vai batendo ele até ele ficar bem aquele ponto bem duro, né, de pico, tá? Aí agora eu vou cobrir ele e depois decorar com coco queimado. Eu vou mostrar agora só para eu vou depois voltar para mostrar ele finalizado já, tá bom? Aí ele aceita qualquer tipo de, se você quiser pôr corante também pode pôr, né, aqui nessa cobertura, mas eu vou deixar ele assim mesmo, tá? E assim tá finalizado, ó, o nosso bolo. Olha como é que ficou lindo, ó. Viu só? Que lindo que ficou? Só aquela coberturinha com coco queimado, né? Ficou top. É isso aí então. Se você não é inscrito no meu canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho, né, para as notificações, deixe seu comentário, deixe seu like e você pode também compartilhar com seus amigos, tá bom? Um abraço para todos vocês.